A Ayurveda é a ciência da vida, ciência milenar que antes da medicina moderna já sabia sobre o funcionamento do corpo humano e como curar e evitar as enfermidades do corpo humano. Ela é baseada no equilíbrio do ser e por isso que ela é tão maravilhosa, porque a cada pessoa ela é única e individual. Vocês viram que, né, de acordo com aquilo que somos, não tem como eu ser igual a outra pessoa. Depois vem mais a genética e depois vem mais todo o meio que a gente vive também. Então, uma pessoa nunca vai ser igual a outra. Se baseia em equilibrar ou resolver um desequilíbrio antes que ele se torne uma doença. A gente tem como prever e como evitar. Cada indivíduo tem a sua prakriti, que é aquilo que a gente nasce. Tu nasceu com aquele dosha predominante. Doshas são vata, pitta e kapha. Existem subdoshas, existem os doshas da mente. Então é bem profundo e bem amplo o estudo do Ayurveda, mas assim, para ter uma ideia geral, a gente já consegue através do nosso dosha. É uma mistura. Então o vata ele é frio, seco, leve, móvel, ágil, áspero. Vata, ele carrega os outros doshas, é o único que tem movimento. Então, todos os doshas, vocês viram que vocês têm um pouco de cada um. A gente tem um pouco de cada um porque a gente precisa dos três. O vata é tudo que se move no nosso corpo. Os ares, a corrente sanguínea, tudo que se movimenta é vata. Então, ele é fundamental para que a gente possa viver. Representa todas as funções relacionadas aos movimentos, controla as atividades do sistema nervoso e os processos de eliminação que está movimentando. A sua casa é o intestino grosso ou o cólon. Então, pessoas de vata, elas tendem a ter mais desequilíbrios nessa região do intestino e do cólon. Ou geralmente preso, ou às vezes de origem inflamatória também. O pita, ele é quente, oleoso, levemente oleoso, né? Leve, fluido, penetrante. Representa as funções corporais relacionadas ao calor e ao metabolismo. Vai governar as funções digestivas e a sua casa é o fígado. Então as pessoas pita, elas tendem a sofrer mais do fígado, de alergias, de raiva, são pessoas explosivas, são pessoas que se queimam com facilidade. E o fogo, ele é extremamente importante para o nosso corpo, para a nossa digestão. É ele que transforma tudo. Kapha é frio, pesado, úmido, oleoso, doce, firme, constante, vagaroso, macio, pegajoso. A pessoa kapha, ela é macia, ela é fofinha, ela é querida, ela é estagnada, ela não gosta de mudança, ela não gosta de sair do sofá por qualquer coisa, ela detesta ter que se mudar. O clima de hoje é propício para gravar kapha, porque está frio e úmido. Assim como o dia de ontem estava propício para gravar quem? Pita, porque estava muito quente e seco. Então quem é pita sofre no calor de ontem mais do que as pessoas que são kapha. Assim como um dia que tem muito vento seco, quem é de vata sofre demais, porque o vento desequilibra a vata. Então é importante a gente conhecer isso para saber como se cuidar nesses momentos. O que o kapha vai precisar hoje num dia chuvoso? Um chazinho de gengibre, alguma coisa morninha, movimento. O kapha sempre precisa de movimento porque ele é estagnado. Por que é importante eu saber disso? Porque se eu sou kapha, eu preciso de movimento para a minha vida andar. Eu nunca vou perder peso só com alimentação se eu for kapha. Nunca. Esqueçam. Porque eu preciso de movimento. Eu acumulo com muita facilidade. Já se eu sou vata, eu tenho muita facilidade de perder e de ganhar. Eu sou um movimento em pessoa. Assim como eu ganho 2 quilos, amanhã eu já perdi nem sei como. E o pita, ele tende a ser mais, ter mais equilíbrio no peso por conta da sua digestão muito rápida. As coisas queimam com muita facilidade dentro do pita. Só que elas também queimam demais. Então é uma pessoa que pode ter deficiência de nutrientes com muita facilidade. Porque ela queimou, ela eliminou muito rápido. Ela comeu e já saiu.
A pessoa de Pita faz cocô 4 vezes por dia. A pessoa de Kapha faz um dia sim, um dia não, e olha lá, se está funcionando tudo bem. E a pessoa de Vata depende, às vezes ela faz, às vezes ela não faz. E assim é. O Kapha, ele vai representar as funções corporais relacionadas à estrutura e fisiologia do corpo. Então ele é responsável pela força, pela resistência dos tecidos, pela estrutura do corpo, como eu sou, a estrutura do meu corpo é determinada por Kapha. E o seu domicílio é o estômago. Então o Kapha ele vai ter mais essa questão de digestão lenta e isso faz com que ele se desequilibre muito facilmente, porque ele não consegue digerir as coisas. As particularidades, aí a gente tem assim, quando o dosha está em equilíbrio, eu sou uma pessoa. Quando ele está em desequilíbrio, eu sou outra totalmente diferente e existem fatores que agravam. Então o Vata, ele vai se agravar, prestem atenção que isso é importante, vai se agravar com excessos de atividades. Se eu estiver num momento em que a minha vida está com muita coisa, eu vou me agravar. Falta de sono agrava demais o Vata, quedas, fraturas, supressão das necessidades fisiológicas, quando eu fico muito tempo segurando o xixi, por exemplo, vai me prejudicar demais. O frio agrava Vata, o medo agrava Vata, o Vata é uma pessoa que tem mais medo, agitação, correria. Se eu tiver num dia que eu tiver 10 coisas para fazer, pode ter certeza que eu não vou nem dormir essa noite, porque eu vou estar agravado em Vata. Alimentos amargos, adstringentes e picantes. O fim do outono e o inverno são estações que agravam mais, são fatores agravantes para Vata. Quando eu estou em desequilíbrio, eu tenho a pele áspera, escurecida, eu emagreço demais, ansiedade, cansaço, preocupação, constipação intestinal, fraqueza e artrite. Eu posso ter mais. E quando eu estou em equilíbrio, eu tenho a mente clara e alerta, funcionamento perfeito do intestino e do trato urinário, formação correta de todos os tecidos do corpo, o meu sono é renovador, excelente vitalidade e imunidade. O Vata, ele tem uma dificuldade maior para dormir. E o horário Vata da noite propicia isso. A gente tem horários do dia que tem mais um dosha predominante. Então, o horário da noite de Vata é das 4 às 6 da manhã. Então, a pessoa acorda nesse horário e não consegue dormir mais. Porque a mente dela está trabalhando demais. Por isso que muita gente, ontem a gente estava conversando das pessoas que têm ideias à noite. Porque Vata é a criatividade. Vata ele cria demais, ele tem muitas ideias. Então, no horário Vata da madrugada, a pessoa, se ela acordar naquele horário, ela vai ter muitas ideias, porque é o horário de Vata. O Pitta, ele vai se desequilibrar com raiva, sol forte, sensações de queimação, correria, gergelim e derivados, semente de linhaça, iogurte, vinho, vinagre, alimentos ácidos, picantes e salgados, fim do verão e do outono. O Pitta adora pimenta, mas o Pitta não pode comer muita pimenta porque ele se agrava. Então, é importante saber disso. Quando ele está em desequilíbrio, ele fica com a pele amarelada, calor excessivo, ele sente um calor interno muito grande. O sono é insuficiente, a digestão se torna fraca, que é o oposto do dosha em equilíbrio, doenças de pele, problemas de coração e úlceras estomacais no intestino ou, enfim, qualquer parte. Quando ele está em equilíbrio, ele tem a pele lustrosa, entendimento, uma digestão boa, suavidade do corpo, perfeito equilíbrio dos mecanismos de calor, sede, intelecto equilibrado e coragem. O Pitta é o que realiza coisas, ele é extremamente organizado, às vezes metódico, são pessoas que têm mais tendência a toque, porque o Pitta gosta de tudo exatamente na sua casinha, no seu lugarzinho, e ele se incomoda quando não está. Ele fica incomodado quando ele não está no lugar, as coisas no lugar. Coisas que não estão certas desequilibram Pitta, porque incomoda ele, aquilo lá não está certo. Não é uma questão de toque, é uma questão de que a pessoa ela é assim. Já o Kapha desequilibra quando ele dorme durante o dia, e ele adora tirar um soninho depois do almoço. Ingestão excessiva de ácidos, alimentos pesados, alimentos doces, salgados ou ácidos, leite e derivados desequilibra Kapha. Então, quem tem bastante em Kapha precisa tomar cuidado com essas coisas, porque o Kapha ele produz muco demais. Ele
Se a pessoa toma leite e ela tem bastante cafa, ela vai ter congestão nasal, vai ter rinite, vai ter sinusite com muita facilidade. E vai ter aumento de peso, porque ela não consegue digerir e eliminar aquilo ali. O cafa não deveria comer carne, por exemplo, porque ele não consegue digerir. Quando um pita digere a carne em 24 horas, o cafa vai demorar 3 dias para digerir. Não consegue, não tem como. O cafa dificilmente tem fome, mas ele tem vontade de comer, porque a comida é um afago para ele. E ele se desequilibra e ganha peso com muita facilidade. E é difícil do cafa perder peso. O vata ganha e perde com facilidade, mas o cafa é muito difícil de perder peso. Precisa de quê? De movimento para perder peso. É importante saber disso. O que mais que a gente tem aqui? A característica, o vata vai ter constituição leve e magra, são pessoas mais magras, realiza atividades muito rapidamente, tendência à pele mais seca, aquela pele que fica craquelada, é a pele de vata. Aversão ao frio, o vata odeia frio. Agora, por exemplo, já está à vontade de botar um casaquinho com esse ar ligado aqui. Fome e digestão irregulares. O vata, ele faz 80 diferentes tipos de doenças. 80. Mas são doenças que eu consigo resolver com facilidade. O pita faz 40 tipos. É um pouco mais trabalhoso de resolver as doenças de pita. E kapha faz 20 doenças. Mas para resolver as doenças de kapha é difícil de se instalar, mas quando se instala é difícil de resolver. A memória de vata é curta, tendência a preocupação, constipação intestinal, sono leve e interrompido. Essa é a vida de um vata. O pita, constituição mediana, então pode ser mais gordinho ou mais magrinho. Aversão ao calor, fome veroz e digestão rápida. O pita almoçou 2 horas e está com fome. Pode ter certeza. E está com fome real. Não, é a fome verdadeira. É a fome de verdade, não é a fome de vontade de comer, é a fome de verdade, é impressionante. E o pita, ele pode comer carne, ele tende a tolerar melhor o glúten, a carne, porque ele consegue digerir melhor. Então ele queima aquilo lá. Ele tende a tolerar melhor. Não quer dizer que todo mundo tolere, mas tende. Dificuldade em pular refeições. Se tu atrasar o almoço do pita, saia de perto dele, porque ele vai ficar empitecido. Empitecido contigo. Não deixe o pita com fome, porque é perigoso. Temperamento explosivo, tendência à irritabilidade. A memória é mediana. Ela não guarda tudo, mas ela tem uma memória melhor. Preferência por alimentos e bebidas geladas e refrescantes, porque parece que precisa aliviar aquele calor interno de alguma forma. E isso você resolve não tomando coisa gelada, mas comendo coisas cruas. O pita deve comer mais coisas cruas para conseguir acalmar esse fogo interno que ele tem. E ele consegue digerir porque ele tem bastante fogo. Pele e cabelos avermelhados, a pessoa que tem o cabelo ruivo é um pita, não precisa nem fazer o questionário, porque ele tem a tendência. O kapha vai ter constituição larga e sólida, são as pessoas mais fofinhas. Força e resistência, são pessoas muito fortes. São devagar, eles andam mais devagar mesmo. A pele é oleosa e macia. A digestão é lenta. A fome é mediana. A personalidade é tranquila. Demora em aprender, mas também a memória é longa. A memória de elefante, a memória do kapha. Ela vai lembrar de coisas que tu fez lá quando tu tinha 2 anos de idade, ele nunca mais vai esquecer. Diferente do vata, que não lembra nem o que comeu ontem. Dificilmente irritável. Dificilmente irritável. É difícil irritar um kapha. Geralmente é uma pessoa muito... o kapha todo mundo quer ter por perto, porque ele é um amor, ele é um querido. Cabelo escuro em abundância. Por que é importante eu saber disso? Porque se eu sei que o meu dosha é frio, eu preciso colocar calor para equilibrar ele. Se eu sei que o meu dosha é seco, eu preciso colocar oleosidade para equilibrar. E se é o contrário, também funciona. Se eu sei que eu não digiro bem, se eu sou kapha, por exemplo, eu não posso estar usando óleos pesados na hora de fazer a minha massagem, porque eu não vou conseguir digerir aquele óleo. O que vocês passam na pele é digerido pelo corpo. Tanto que a Ayurveda diz que você só pode passar na pele aquilo que você pode comer, porque vai passar por um processo de digestão também. Tanto que se você faça um teste, passa em um óleo com alho,
nos pés, na sola dos pés. Vocês vão sentir o gosto do alho na boca, porque vai ser absorvido e você vai sentir aquilo lá. Então, é importante para a gente tomar cuidado com os produtos que a gente usa na pele. Existem hoje muitos produtos que são mais limpos. Até tem a etiqueta verde em alguns produtos de cosméticos que tendem a ser mais limpos. Não são 100%, mas tendem a ser. E a gente encontra em algumas lojas de produtos naturais um desodorante um pouco mais natural, cremes para passar. Não precisa passar creme, pode passar óleo. Eu posso comprar um óleo de amêndoa 100% e usar como hidratante depois do banho. Se eu estou com a pele úmida, ele consegue absorver melhor, ele não vai ficar grudento. Então é melhor, eu posso comer óleo, eu posso passar na pele. Só cuidem com óleo de coco, porque ele resfria. Então quem pode usar óleo de coco é o pita. O vata de jeito nenhum. E o kapha tem que ter cuidado, porque ele é de difícil digestão. Mas o pita tolera muito bem o óleo de coco e refresca, alivia ele, especialmente no verão. O Ayurveda fala dos 6 sabores. Os 6 sabores a gente deve colocar em todas as nossas refeições para que a gente consiga equilibrar o nosso dosha. Já vou falar sobre eles. O ato de se alimentar para o Ayurveda é divino e precisa ser visto com o máximo de respeito. Então, cada vez que a gente está diante de um prato de comida, a gente está recepcionando o mundo externo para que a gente possa fazer a manutenção daquilo que somos, de tratar os nossos tecidos. E eles não são tratados na mesma hora. Então, alguns tecidos recebem primeiro e outros vão receber por último, talvez daqui 14 dias, aquilo que eu comi hoje. Então, é importante eu fornecer muito nutriente para o meu corpo, porque vai ter tecido que vai receber só daqui 14 dias, o que sobrou. Então, é importante se nutrir adequadamente. O primeiro tecido que recebe é o plasma, o segundo é o sangue, o terceiro é o muscular, o quarto é o adiposo, o quinto é o ósseo, o sexto é o nervoso e o sétimo é o tecido reprodutivo. Por isso que falta tanto nutriente, por isso que a gente tem tantos problemas, mulheres principalmente, né? Isso fecha um ciclo de 28 dias, que coincidência ou não é um ciclo lunar ou um período menstrual. 28 dias a gente leva para nutrir todos os tecidos do nosso corpo, a cada coisa que a gente ingere. Então, às vezes eu como uma coisa hoje e eu só vou ter o efeito dela daqui uma semana, em certo tecido, porque ainda não tinha chegado lá. Mas quando chega, ele vai reclamar. Quando as escolhas não são coerentes, as combinações são incompatíveis e o poder metabólico está em desarmonia, a saúde não acontece em plenitude e a gente abre as portas para os desequilíbrios. E quando eles estão instalados, vão gerar os processos de doenças em diferentes níveis. Cada vez mais a alimentação cai de qualidade, os ultraprocessados, as toxicidades que estão no nosso ambiente vai se tornando cada vez mais distante a longevidade. O ser humano foi projetado para viver 120 anos. Porque se a gente viver 120 anos, a gente passou por todas as fases da vida, pela fase kapha da infância, pela fase pita da adolescência e da idade adulta, pela fase vata da velhice. E a gente teve a capacidade de aprender e de evoluir da forma completa e a gente está pronto para fechar a roda de Sansara e passar para um outro plano, como seres humanos. Mas quem que vive 120 anos, é difícil a pessoa que vive 120 anos. E chega numa idade, a partir da mulher na menopausa, quando ela entra na menopausa, ela entra na fase vata da vida, por isso que vem a secura, muda tudo no corpo da mulher. Os homens também, eles não têm aquele marco como as mulheres têm, mas eles também entram numa fase vata, que é a fase onde a gente deve olhar mais para o espiritual. É o momento em que a gente mais aprende. Se a gente não despertou cedo na vida, a gente vai despertar no vata, se a gente tiver com uma cabeça alinhada, porque é muito fácil se desequilibrar quando a gente chega no vata, porque a gente está idoso, a gente está com mobilidade reduzida, a gente está, às vezes, adoecido, às vezes com muita medicação. A gente começa a ver as pessoas morrerem ao redor, porque é o natural da vida, e às vezes a gente não lida bem com isso.
e a gente não aproveita esse momento, que é o momento da gente evoluir espiritualmente, porque está apegado com essas coisas da vida. Então, assim, se a gente tiver uma consciência de aproveitar a fase Vata para evoluir, a gente vai completar a roda de Sansara e talvez volte menos aqui na próxima vida, ou talvez nem volte, dependendo da pessoa. Se ela trabalhou bem nessa vida, ela não precisa nem voltar aqui na próxima. Mas é bem interessante essa questão dos 120 anos por causa disso, para eu ter tempo de viver cada fase como ela deve ser vivida. A fase Pita da vida, quando a pessoa está saindo ali da adolescência, está um pouquinho mais entrando na idade adulta, ela é a fase onde ela tem que criar, onde ela vai construir a vida dela. Então ela vai comprar casa, carro, vai estudar, vai formar uma carreira. E ela precisa disso, dessa força de Pita e da organização de Pita e da disciplina de Pita para conseguir fazer isso. Já a fase Kapha, que é as crianças, eles têm essa coisa de aprendizado, de crescimento de tecidos, que é a fase deles. E eles têm bastante tendência a doenças respiratórias, porque eles têm muito Kapha, as crianças. Então a gente tem que tratar eles para tentar evitar isso. Combinar os 6 sabores e avaliar como eles se comportam e interagem entre si no processo metabólico e na absorção dos diferentes tipos de tecidos do corpo. Alguns alimentos não podem estar juntos na mesma refeição, e agora vocês vão brigar muito comigo, mas eu vou ter que falar para vocês que tem alimentos que não combinam entre si. Eles causam o que a Ayurveda chama de virudahara, que é toxina. Quando a gente mistura um tipo de alimento, ele vira toxina. Por exemplo, misturar carne com ovos, frutas, lácteos, ou misturar 2 tipos de carne diferentes na mesma refeição. Isso vai gerar toxina. Eu não consigo digerir isso. Eu preciso de muitas enzimas diferentes para conseguir digerir esses alimentos. Então, eu não posso misturar na mesma refeição. Eu não posso comer um X, por exemplo, onde eu estou misturando a carne, o ovo e o queijo. Eu estou misturando 3 e o pão. Eu estou misturando tudo ao mesmo tempo. Eu estou criando, por isso que faz tão mal. Pode ser um X caseiro, mas vai fazer mal, porque não posso misturar isso tudo. Meu corpo não dá conta de digerir. Eu não posso misturar leite, qualquer laticínio, com ovos, carne, frutas cítricas, frutas mais pesadas e alguns frutos como tomate, berinjela, pimentão e batata. Então o estrogonofe caiu por terra agora, porque se eu misturar leite com carne, eu gero toxina. Por isso que às vezes não é porque aquilo te faz mal, é porque aquilo tu não consegue digerir. Pode ser o melhor de todos, pode ter sido feito com muito amor e com alimentos bem saudáveis, mas tu não dá conta de digerir. Mel e ghee eles usavam naquela época porque era a referência que eles tinham de doce e gordura. Mas qualquer doce e gordura, quando misturados na mesma refeição, vão causar toxina. Então, tudo que é da padaria, o sonho, fritura, doce, o que tu misturar de gordura com sorvete é uma gordura doce, vai criar a toxicidade. Evitar os alimentos com temperaturas muito divergentes na mesma refeição. O mel quente, a gente não aquece o mel de jeito nenhum, porque ele libera compostos tóxicos, então não cozinhem usando o mel. Coloquem depois que já está pronto. O chá, a mesma coisa, tu não vai ferver um chá com mel. Tu pode adoçar o teu chá com mel, mas depois que ele já está 40 graus ali, que é a temperatura tu consegue tolerar para tomar. E evitar 2 ou mais tipos de leguminosas na mesma refeição, como ervilha e feijão, por exemplo. Também se torna difícil de digerir. Quais são os 6 sabores? Doce, salgado, adstringente, picante, ácido e amargo. 6 sabores. Quando a gente combina eles na mesma refeição, a gente consegue completar a nutrição dos nossos tecidos. O doce vai ser açúcar, leite, manteiga, arroz, pães e mel. Salgado é o sal, adstringente o feijão, o açafrão, a cúrcuma é adstringente também,
Picante, aquilo que amarra a boca é adstringente. Uma manga verde, por exemplo, é adstringente. Na Índia eles usam bastante o tempero de manga verde, que é que dá esse sabor adstringente que não tem em tudo que é coisa. Picante, pimenta, gengibre, cominho, alimentos bem temperados. Ácido, iogurte, limão e queijo. Amargo, espinafre e outras folhas escuras. E os sabores e os doshas, então. O que vai aumentar a vata? Adstringente, picante e amargo. O que vai diminuir vata? Doce, salgado e ácido. Se eu tô com vata muito agravado e eu comer alguma coisa doce, não quer dizer que seja açúcar, mas o carboidrato ele é doce, eu vou equilibrar. Às vezes eu sinto a necessidade de comer alguma coisa doce porque o meu vata está muito desequilibrado. E eu vou me sentir melhor, mais confortável, a minha mente vai se acalmar um pouco. Aumenta a pita, salgado, ácido e picante. Diminui pita, doce, adstringente e amargo. Aumenta kapha, doce, salgado e ácido. E diminui kapha, adstringente, picante e amargo. Por que eu devo saber isso? Para poder equilibrar o meu dosha. Eu sei que hoje eu estou num dia complicado para kapha, eu vou procurar os sabores que diminuam kapha, porque ele está aumentado, porque o dia está kapha. A mesma coisa vale para os outros. No calor de ontem, eu preciso diminuir o meu pita, ele está muito alto. Se eu estou sentindo o meu estômago queimar, eu estou com o meu pita muito forte. Eu preciso de alguma coisa, um sabor que acalme o meu fogo. Então, por isso que é importante a gente conhecer. E cada alimento vai ter atributos também. Então, eu vou ter os que são pesados, leve, oleoso, seco, quente e frio. Então, ali vocês vão... Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito cansativo, mas depois vocês olhem de cada dosha o que cada um aumenta e o que cada um diminui. Né? Então, por exemplo, assim, se eu sou pita e eu estou com uma digestão fraca, o que eu preciso fazer? Aumentar o meu pita. Eu vou buscar os sabores que aumentam o meu pita. Tá? Que eu preciso dele aumentado. Orientações gerais. Coma num ambiente tranquilo e silencioso. Não trabalhe, leia ou assista televisão durante as refeições. Por favor, não façam isso com vocês, porque é muita notícia ruim, vai atrapalhar demais. Não coma muito depressa, também nem muito devagar. Coma 3/4 da sua capacidade. Nunca saia da mesa quando sentir que o estômago encostou na parede Tem que deixar aquele espacinho para combustão, para digestão. E não pode preencher ele com água também, porque a pessoa come, deixa um espacinho e toma um copo assim de suco, ou de Coca-Cola, depois da refeição. Acabou com tudo. Evite fazer uma nova refeição até que a anterior tenha sido totalmente digerida. Respeite o intervalo mínimo de 3 horas entre as refeições e no máximo 6 horas, se for possível, exceto em períodos de jejum noturno, né? É permitido beber um pouco de água ou chá morno durante a refeição, meio copinho, que nem eu falei para vocês. Leite junto com pratos compostos por alimentos mistos, não se mistura carne, cereais. Fazer vitamina de fruta com leite não dá, não vai digerir, não façam isso. A dieta deve ser balanceada, de modo a conter todos os 6 sabores. Não cozinhar o mel, então, evitar as bebidas geladas, porque atrapalham a digestão. Após a refeição, repousar silenciosamente, aquele relaxamento que a Rose fez com vocês é bem interessante, antes de tu voltar à tua rotina, para que tu dê tempo dos nutrientes serem assimilados no teu corpo. Primeiro a caminhadinha de 10 minutos, depois o relaxamento. Seja disciplinado, respeite seus limites, é muito importante. Desenvolva uma autoobservação em relação à fome, o sono, os expurgos, a sede, os medos, a letargia, tudo quer dizer alguma coisa, então se observe. A massagem diária é algo super recomendado dentro do Ayurveda, porque vai promover lubrificação das articulações, dos tecidos, eu vou nutrir o meu tecido. Especialmente quem é mais vata, tem obrigatoriedade de fazer essa massagem diária, para poder nutrir a minha pele, que ela é muito ressecada. Então, eu posso equilibrar o meu corpo quando eu faço a massagem. Aí a gente vai observar a função intestinal, vai olhar para o cocô, vai ver se ele está num formato, vai ver a cor que ele está, vai ver se ele tem muco, vai ver se ele gruda no papel. Não pode, aquele cocô que tu usa um rolo de papel higiênico para se limpar, está cheio de muco. Está me dizendo alguma coisa, esse muco todo?
o papel tem que sair limpo. O cheiro também quer dizer muita coisa. A diurese, o meu suor, que cheiro tem o meu suor? É um suor forte? É um suor que não tem cheiro? Isso também é uma eliminação. O tempo de digestão, quanto tempo eu demoro para digerir o que eu comi? É importante eu saber para ver que hora eu vou fazer a próxima refeição e para ver se eu preciso acelerar essa digestão com alguma erva, com algum tempero. O sono, como é que ele está? A movimentação, a pele, a língua. Uma forma prática para saber da tua saúde é observar a tua língua em jejum. O autoexame da língua. Ó. Cada parte significa um órgão. Cada parte da nossa língua. Então aqui, bem na pontinha, a gente tem o coração, os pulmões, o estômago, o fígado, o baço, o pâncreas no meio, os intestinos mais lá no fundo e os rins aqui bem no fundo. E lá bem no fundinho a bexiga. Por que eu preciso saber disso? Quando eu botar minha língua para fora no espelho de manhã e olhar ela, eu posso ter manchas, eu posso ter um acúmulo de saburra em alguma região. E aí, olhando para cá, eu vou vendo qual órgão que eu estou sobrecarregando ou qual órgão está precisando de atenção e dar um suporte para aquele órgão um pouco melhor. Então, é importante eu observar. Aí tu vai ver, ó, quando eu estou, aqui tem as regiões, ó, a região 1 é de baixo, a 2 é do meio, a 3 é em cima. Para mim equilibrar, quando eu estou com muita marca lá na região 3, na parte dos intestinos, eu vou consumir mais folhas escuras, fibras, mais hidratação em temperatura ambiente. Na região do meio, aqui que pega o fígado, o estômago, o pâncreas, chás amargos e uma dieta mais branda e vegetariana. E se for na pontinha da língua, eu vou investir no sabor picante. Então ali, quando eu olhar minha língua, eu vou saber o que fazer e o que colocar no lugar e qual órgão que está sofrendo mais naquele momento. E é interessante vocês terem um raspador de língua. Dá para comprar até na farmácia hoje em dia, um raspador de cobre de preferência, porque ele junta menos bactérias. Então, assim, bota a língua bem para fora de manhã, pega lá do fundo e vem raspando. Raspa umas 3 vezes. Vocês vão ver que vai sair uma gota, assim, de saburra. Isso ali, se tu não tirar, tu vai engolir de novo. Tu vai voltar para dentro. É um expurgo, é uma eliminação. Então, eu preciso retirar também. Tu diminui até o mau hálito quando tu tem esse hábito de raspar a tua língua. Tu tá limpando, tu tá eliminando ali. E aí tu melhora também as tuas papilas gustativas, porque elas estão inflamadas, elas estão cheias, elas estão obstruídas. Tu tendo esse hábito de limpar, você vai melhorar até o sabor da comida que você come, porque ela vai ficar mais limpa e mais própria. Quando a camada branca está espessa, pode significar fungos no intestino. Uhum. Vocês sabem que hoje em dia algumas doenças elas estão muito relacionadas com o supercrescimento de fungos no intestino. A própria fibromialgia, que os médicos não conseguem identificar de onde que ela vem, já tem estudos que falam que é por conta do supercrescimento de fungos no intestino delgado, porque eles deveriam estar mais na porção final do intestino e eles acabaram subindo. E quando eles sobem, fica difícil de limpar eles, de melhorar. E como é que a gente faz isso? Com bastante chá. A cúrcuma é maravilhosa para diminuir esse acúmulo de fungos no intestino. Então, assim, o chá com a cúrcuma, colocar na comida. E se eu colocar pimenta, eu aumento a absorção da cúrcuma, com efeito anti-inflamatório. Mas se eu quero que ela fique no meu intestino mais tempo, eu não aumento a absorção dela. Eu deixo que ela fique lá. Então, usar chá de cúrcuma é maravilhoso. Sem a pimenta, daí nesse objetivo de limpar os fungos. Eu posso usar cravo e orégano, também é muito bom para os fungos. Então, tu vai lá fazer um chazinho de açafrão, cravo e orégano.